Travou, jogada do Léo. Canetou Léo Pereira. O Carolino se mandou cair. Se jogou o Léo Pereira, né? E você viu quem tomou a caneta ali? Se não foi meu Puma Rodrigues? É, foi. Olha aí. Clareou pro Vascão. Vai o Rayan, levou agora pra Emerson Rodrigues. Travou a jogada. Cruzamento pro Verrete, a bola passou. Pumita pra... Tá dentro! É do Vasco! Que honra, não, gol seu! O Coutinho voltou! Felipe Coutinho, jogador pra jogo pesado! Quem não tá maluco agora, tá vivendo errado! Eu te amo demais, Felipe Coutinho! Sensacional! Bom dia, boa tarde e boa noite, você que está acompanhando aqui mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco, estamos aqui outra vez para comentar sobre tudo o que aconteceu na última semana de futebol internacional e futebol nacional, e dessa vez com um a mais. Estamos aqui trajando essa linda camisa da Bolívia querida, do Sampaio Corrêa, camisa entregue aí especialmente pelo Raimundo. Raimundo, esse que ouve e assiste o programa Futebola e é dono da melhor barbearia de Brasília, hein? Fica lá, Barbearia Versátil, na 303, CLN 303, Bloco A, loja 60, ali se quiser dar um tapa no cabelo, se quiser ficar maluco enquanto ouve um futebol e recebe lá um corte a mais na Barbearia Versátil do Raimundo, que torce pro Sampaio Corrêa, por isso a camisa. E lá também tem o Rony, Davi, abraço pra eles, abraço pra Barbearia Versátil. E falando um pouquinho mais do Sampaio, né, pra nossa Bolívia querida, Sampaio foi fundado em 23, e aí você pergunta, diretor, por que dessas cores do Sampaio Corrêa? Cara, inclusive, camisa linda. Não, absurda. Ano 2023, ano que não foi tão legal pro Sampaio assim. O Sampaio foi fundado quando? Foi fundado em 1923. Isso aqui é 100 anos de Sampaio. 1923, não, 100 anos mas aqui é 100 anos de Sampaio. 100 anos de Sampaio. Não foi uma temporada dos sonhos, né? Não foi uma temporada dos sonhos. Mas você sabe por porquê das cores, Gil? Cara, não sei, mas se for pela combinação, eles acertaram a combinação perfeita. Mas por quê? É por causa do hidroavião Sampaio Corrêa, que deu o nome ao clube. Era um hidroavião com a meta de fazer a primeira ligação aérea entre Brasil e Estados Unidos. Inclusive, as cores são porque é uma mistura do vermelho dos Estados Unidos com o verde e amarelo do Brasil. Hidroavião esse que acabou virando o nome do time, as cores do time, e o calção tinha um cor caqui, assim, meio bege amarronzado, em homenagem aos macacões dos pilotos. Essa você não sabia. E o grande Sampaio tem 3 títulos nacionais, tá? Mais que muito time aí. Título da Série B em 72, da Série C em 97 e da Série D em 2012. Campeão da Copa do Nordeste, o primeiro time maranhense campeão da Copa do Nordeste, o maior campeão maranhense, com 37 títulos. A última vez que estava na Série A, faz um tempinho, 86, que nem o meu Vila Nova aí, que né, faz tempo que não sobe pra Série A, também tem esse problema. Mas, em 98, participou de um torneio internacional, botou 97 mil pessoas no Estádio Castelão, maior público. É o único no Brasil a ser campeão de 3 séries diferentes, diretor, de Brasileirão, no caso, B, C e D. E também tem um outro recorde que é só do Sampaio, que é do jogador mascote. Não é o mascote do clube, o nome do jogador é mascote, que fez 13 gols em uma partida lá em 1934, é o recorde de mais gols de um jogador no futebol brasileiro, num 20-0 aí do Sampaio Corrêa. Essa história da nossa Bolívia querida, que também as cores coincidem com as cores do reggae. São Luís é a capital do reggae no Brasil, então a Bolívia querida tem esse a mais aí. E agora, infelizmente, acabou de cair, né, Raimundo? É triste, acabou de cair, vai pra Série D, mas tem um porém. Esse é um bom tá maluco também, Presta atenção que esse aqui é loucura. Foi o Yuri Ferraz, é jogador do Caxias, perfeito? E ele foi comprado pelo Caxias para jogar a Série C. Só que, de acordo com a CBF, um jogador, para ele ser negociado e poder atuar na divisão, na Liga Nacional, ele só poderia ter tido 3 jogos com a sua equipe anterior. Passou de 3, ele não poderia mais atuar pela nova equipe. E aí, ele jogou 4 jogos com o ABC, antes de ser transferido. Então ele não poderia jogar pelo Caxias. Só que aí que tá, no 4º jogo ele entra aos 36 minutos do segundo tempo e o juiz esquece de pôr na súmula
o nome dele. Então, quer dizer, na súmula, tá que ele só jogou 3. Mas ele entrou e fez a 4ª partida, então Sampaio Corrêa tá recorrendo no STJD. E quem sabe, isso pode garantir a permanência da Bolívia querida na Série C. Pode acontecer ainda, mas aí é com o STJD. E é isso, mandar mais uma vez um abraço pra Bolívia querida, um abraço pro Maranhão, um abraço pro Sampaio, pro Raimundo e pra melhor barbearia de Brasília, que já é responsável aqui, já vou lá há anos. Barbearia Versátil 303. E agora, vamos... Não, assim, o Sampaio Corrêa tem um estádio próprio. Tem estádio próprio, que muito time não tem. Isso, o estádio Lorival Gomes de Almeida. Que muito time não tem. Capacidade para 3 mil pessoas, né? Então, assim, dentro de uma modesta Sampaio é gigante. situação, eu acho Sampaio que já é gigante. né? Pô, já tá melhor do que muita... Tem um belíssimo centro de treinamento, parece que tem um centro de treinamento muito avançado. E, cara, essa camisa... Não, essa camisa é braba. linda. Ela é braba. Essa camisa é linda. Ela é braba. Muito bonita. Passa aí pra capital do reggae brasileiro. Pro Sampaio Corrêa. Raimundo, tem o diretor aqui também, tá? Então, de repente... Se quiser, aí, se alguém quiser mais mandar aqui, queria falar do seu time, camisa, pode ser camisa de várzea, camisa de time amador, qualquer uma, se quiser, manda aqui pro Futebola e a gente fala. Mais um abraço mais uma vez pra todo mundo aí, pro Raimundo e pra Barbearia Versátil. Força, Sampaio Corrêa. Força Sampaio, pode não cair ainda, dependendo do STJD. E agora, saindo ali do Nordeste, a gente vai subir mais um pouquinho, continuar naquela direção e a gente vai chegar no nosso futebol europeu que já começa a engatinhar pós-data FIFA, já teve seus primeiros jogos e a gente começa com o guardiolismo, né, diretor? Porque a gente fala de outros times, Pra variar, mas a gente sempre volta ao guardiolismo. Manchester City 2 contra 1 Brentford. Cara, 2 gols de quem? Do Haaland. Pra variar, cara, o norueguês, o que ele mete de gol é brincadeira. Né? O pior, como é que você... O pior, melhor jogador que a gente vê por aí, porque ele é todo desengonçadão, né? O jeitão dele é meio estranho, mas ele sabe muito fazer gol e é ótimo jogador, ótimo jogador. O gol que ele faz, os dois, que ele já pega girando e faz o gol, ele tem uma facilidade tão gigante em finalizar, parece que se ele chuta forte vai ser gol, se ele chuta fraco vai ser gol, se ele faz uma bela cavadinha vai ser gol, e também foi o responsável pela 5ª assistência do Ederson na carreira, foi num lançamento pro gol do Haaland, virada do Manchester City, começou perdendo, o Guardiola até elogiou muito, falou que nenhum time na Inglaterra tinha feito esses 30 minutos que o Brentford fez contra o Manchester City, mas não foi suficiente pro norueguês, que soma aí, cara, seu 9º gol na Premier League em 4 jogos. Ele quase fez um 3º hat-trick seguido, algo que não acontece na Inglaterra desde a década de 40, então seria assim um feito gigante, mas ele fez 2, inclusive homenageou o melhor amigo do pai dele, que veio a falecer na semana, teve até uma dúvida se o Haaland ia jogar ou não, jogou, fez 2 gols, e é o artilheiro disparado da Premier League com 9 gols em 4 jogos, e os outros artilheiros têm só 3, então assim, essa artilharia da Premier League já tá encaminhada. E continuando em Premier League, a gente vai falar de Tottenham e Arsenal, o derby do norte de Londres. Tem uma grande história, porque é uma grande rivalidade. O jogo foi na casa do Tottenham, mas a vitória foi do Arsenal, gol brasileiro, Gabriel Magalhães. A gente vai falar aqui de muitos brasileiros que se destacaram na Semana do Futebol. Já falamos do Ederson, já falamos agora do Gabriel Magalhães, e aí volta aquela pergunta, né, por que na seleção brasileira não funciona? Mas assim, é só pra provar que os jogadores estão aí. E Gabriel Magalhães fez o gol e meteu aqui, ó, Memphis. Meteu Memphis, ele é corintiano, e ele falou que fez em homenagem aí à ida do jogador para o Coringão, para o Timão. Vitória do Arsenal. Arsenal que, assim como o Liverpool já veio, já tropeçou nesse começo de Premier League, e vai ser difícil bater o Manchester City, porque talvez, não estou dizendo que esse seja o melhor City, mas é o melhor começo do time de Manchester em muitas temporadas, que geralmente o Manchester começa engatinhando, meio que, né, naquela ressaca da temporada passada, mas dessa vez não, já começou a todo vapor, indo demais, e como faz diferença uma pré-temporada, o Haaland que não foi para a Eurocopa, porque a seleção dele não classificou, fez uma pré-temporada completa, teve seu tempo de descanso essencial. Vamos falar muito de descanso nesse programa mais pra frente, mas aí enaltecendo de novo, vitória do Arsenal pra cima do Tottenham, que, e detalhar, o trabalho do Postecoglou, o técnico do Tottenham, é bem bom, e falou que nunca ficou 2 temporadas sem ganhar um título, na segunda ele sempre ganha. Vamos ver se vai acontecer isso pro time branco de norte de Londres. E agora, saindo da Inglaterra, a gente vai pra Espanha com o jogo dos Galácticos, os novos Galácticos, né? Real Madrid 2 contra 0 Real Sociedad. Foi um jogo bem abaixo do Real Madrid, não jogou legal, foi um jogo ruim mesmo.
Primeiro a começar, que eu não entendi muito bem a escalação, o Ancelotti começou com o meio campo com Modric e Valverde, e é um meio campo com pouca força física de marcação, é um meio campo de pouca intensidade de recomposição. É claro que o Valverde entrega muito isso, mas o Modric não, é um cara que mais entrega na qualidade técnica, então, assim, exigir a marcação dele é mais complexa nesse sentido, até por isso a Real Sociedade teve muita facilidade em trocar bola no meio campo e fez um jogo melhor, colocou 3 bolas na trave, 2 no primeiro tempo, outra no começo do segundo, poderia sim ter saído com a vitória, mas o Real Madrid foi e conseguiu em 2 pênaltis novamente a vitória, jogou mal, mas o melhor jogador do Real Madrid foi quem? Vinícius Júnior, sim, tão criticado, volta do Brasil criticado com razão pela atuação, né, claro, mas mostra que não é um jogador qualquer, chega, ele, na minha opinião, foi o melhor da partida, ele fez o primeiro gol de pênalti, sofre o segundo pênalti que seria batido pelo Mbappé, e assim, como faz diferença o contexto que o Vinícius Júnior está inserido. O Real Madrid é um time como coletivo melhor que a seleção brasileira, e a bola chega diferente pro Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior tem uma confiança diferente. Por exemplo, a velocidade em que a bola sai do lado direito pro lado esquerdo do Real Madrid, para encontrar o Vinícius Júnior no 1 contra 1, contra o lateral ou contra o zagueiro, é muito maior. Ou seja, esse balanço da bola indo para a direita e indo para a esquerda, não dá tempo da zaga se recompor e acompanhar a trajetória da bola. Isso deixa o Vinícius Júnior com mais espaço, deixa o Vinícius Júnior com mais possibilidade de contra 1, e além disso, é um time que entende melhor o Vinícius e que conversa mais com ele durante o jogo, até o próprio Mendy, o Rodrigo, que começou no banco e entrou logo no começo do jogo, porque o Brahim Dias machucou, na conversa com o Mbappé, com o Modric mesmo. Então, assim, é outro Vinícius Júnior em outro contexto, mas é um Real Madrid que não joga bem. O Mbappé não deslanchou ainda, a partida do Mbappé teve momentos de destaque, porque teve uns 2, 3 dribles que ele faz que são muito bonitos, mas assim, tem a questão do individualismo dele, não tô dizendo que ele é egoísta, mas assim, daria pra ter tocado a bola pelo menos umas 2, 3 oportunidades que ele resolve chutar. Ele ainda não é o dono do time, ele ainda não é desequilibrante quando a gente espera, mas é tudo normal. Não tô falando que o Real Madrid vai dar errado, porque é tudo muito cedo, até o Ancelotti tem que arrumar ainda o contexto dessa equipe, ou toda a engrenagem. O Bellingham, que talvez seja o cara que mais esteja entendendo essa engrenagem, tá machucado, então assim, não é o cara que tá jogando. Por todos esses motivos, o Real Madrid tá bem abaixo, a Sociedade jogou melhor, poderia ter ganhado o jogo. Eu gosto muito do meia, do volante, o Zubimendi, muito bom jogador. É um time que jogou sem o Oyarzabal, que é uma grande referência técnica e ídolo da equipe, mas jogou melhor, botou 3 bolas na trave, só que o futebol é como é, e o Real Madrid, na tentativa de desequilibrar o time adversário, ele não tá conseguindo fazer isso, porque primeiro ele tem que equilibrar a si mesmo para conseguir causar esse desequilíbrio no jogo. Por isso, Real Madrid abaixo, mas ganhou, segue 11 pontos e segue atrás do líder, segue o líder Barcelona, hein? Real Madrid, o Vinícius Júnior e o Mbappé, os dois fizeram gol de pênalti, né? Foi que nem na outra rodada também, uma rodada anterior também tinha tido isso. Aparentemente tá sendo assim, cada um bate um pênalti e tá tudo certo. Tá, se fosse o Neymar, já era todos dele. É, que é o que melhor bate, tá certo Entendi. ser dele também. Tá certo ser dele. E digo mais, gostaria que o Vinícius Júnior batesse mesmo, porque, pô, bate aí, Vini. Números, quero bola de ouro aí pra tu. Enfim, vitória do Real Madrid, 11 pontos, seguindo o líder Barcelona, hein? Barcelona que passou tantos anos numa situação complicada, que a gente vinha falando de fracasso, consegue mais uma vitória pra cima do Girona dessa vez, outra goleada, um 4-1 fora de casa. Girona que se classificou pra Champions, é claro, não é o mesmo time, perdeu o Savinho, perdeu o Ian Couto, perdeu peças importantes, mas ainda é um time organizado, um time competitivo, um time forte que entende o que quer fazer, mas o Barcelona é outra coisa, tá jogando muito bem sob o comando de Hansi Flick. Você vê que é um time diferente, a começar pela marcação, tá marcando, os jogadores de lados fazem a pressão nos zagueiros e o Lewandowski, que ele vem recompor o meio para obrigar o Girona a jogar pelos lados e tirar essa força que o time tem. Então já é um bom plano de marcação-pressão, e é um time que joga com uma linha bem alta. Tenho curiosidade para ver como essa linha vai lidar, por exemplo, no jogo contra o Real Madrid, que é um time que gosta desse espaço para correr. Tenho essa curiosidade, mas por enquanto tá dando super certo. Tem até um lance que é um impedimento comum ali, acontece no segundo tempo, um impedimento comum, mas você vê como essa linha de marcação do Barcelona tá avançada para criar esse impedimento, e ao mesmo tempo como ela é boa em recompor, porque no momento que sai o passe pro jogador impedido, o Barcelona já recompõe fácil. E assim, méritos também do Koundé, que faz um ótimo começo de temporada francês, ótimo mesmo, tá? Na lateral direito, mantendo toda a segurança que precisa. Baldé na lateral esquerda ainda
não se encontrou, mas a gente tem o meio campo, com Pedri e Dani Olmo. Pedri, craque, gênio, é o mago, entende o tempo do jogo como poucos e o tempo do Barcelona como poucos. Enquanto isso, o Dani Olmo é o cara de mais finalização, o cara do passe agudo. Os dois fizeram gols, inclusive, Pedro e Dani Olmo. E os outros 2 gols ficaram responsáveis pelo Lamine Yamal. Esse cara é joia. Ele, assim, é muito diferente. Se tivesse um cara pra eu apostar que poderia ser bola de ouro daqui a uns anos, é ele. Ele é o segundo jogador das top ligas europeias com mais participação em gol nesse começo de temporada. São 7 participações em 5 jogos, e agora com 2 gols. Cara, ele é muito diferente, acabou de fazer 17 anos. E a comemoração? Comemoração é o 304. É isso mesmo, aqui, isso mesmo. É aqui. Mesmo. É aqui? Isso, 304, só que É, na o outra 304. mão é o 4 ali. Aí, É isso aqui. Que é o que seria, né, o DDD, né? Não é bem o DDD, mas enfim, entenderam. Seria o DDD da quebrada dele, do Lamine Yamal, então ele faz em referência ao lugar onde ele nasceu. Muito boa comemoração, muito bom o Lamine Yamal, e é um time muito bom do Barcelona, que continua tendo os cases barcelonistas, que não dá pra tirar e não pode tirar, porque é mais que um clube por causa disso. Troca de passes, envolve o time, um meio campo criativo, um meio campo que quer ter a posse, mas dessa vez a gente percebe um time também com muita mais corridas buscando espaço na frente, os atacantes recebem a bola de frente ao gol, o que é mais fácil. Antigamente eles recebiam de costas ao gol para se relacionar com o meio campo e deixava o jogo até um pouco mais engessado e mais lento. Esse Barcelona de Hansi Flick não. Barcelona agudo, que pode sofrer pelo cobertor curto. O elenco não é grande, o banco do Barcelona é quase todo mundo da base, só tinha um jogador de linha acima dos 23 anos, que é o Ferran Torres, que acabou sendo expulso na partida, então não vai estar na próxima. É um time muito curto, o elenco é curto, e isso pode causar, né, problemas mais pra frente na temporada, quando afunilar, mas apresenta 2 dos melhores futebols da temporada da Espanha, com sobras. Acredito que vai ganhar Champions? Ainda não, por causa desses problemas, mas acho que pode ir longe e sim, pode ganhar essa La Liga. O bom Barcelona, o time mais legal de se ver até agora. 100%, Barcelona 100%. 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Hansi Flick vindo de goleada, meteu um 7-0, agora um 4 no Girona. Tá diferente esse Barcelona, olho no Barça. E agora, para fechar o nosso futebol europeu, temos o jogo Atlético de Madrid 3-0 Valência. Valência que vai amargando a lanterna do Campeonato Espanhol. Não é um time tão ruim assim, mas começou bem mal. Jogou contra o Atlético de Madrid, que tem um detalhe pro Lino, o lateral, o ala esquerdo brasileiro, muito bem na partida, 4 grandes chances criadas, 1 assistência, jogou muito bem. E aí a gente volta naquele debate, será que a seleção deveria jogar com uma linha de 5, com alas? Tem essa questão, mas, por exemplo, ter alas para fazer o que o Lino faz, porque o Lino ele vai até o fundo, ataca muito no ataque, tipo, ele chega forte ao ataque, ele vai ao fundo. Isso poderia atrapalhar o Vinícius Júnior, que tem muito essa função e é o bola de ouro, né? Ou então o principal candidato a ganhar a bola de ouro. Então jogar com uma linha de 5 tem esses problemas que atrapalham os pontas brasileiros, que são os caras mais desequilibrantes da seleção, por mais que eles não estejam desequilibrando. Esse Lino aí joga onde? No Atlético de Madrid. E joga na seleção brasileira? Não joga ainda porque não foi convocado, mas é brasileiro. Ah, é porque as últimas as convocações da seleção brasileira eu nem consigo... Mas também, quer apostar? Já vou aqui adiantar o que vai acontecer. O Lino tá jogando pra caramba, ele vai ser convocado pra seleção brasileira. A chance dele fazer um jogo ruim é grande, porque a seleção brasileira só faz jogos ruins, e aí vão pôr a culpa nele também e nada vai mudar. Enfim, o problema é ideológico, o problema é coletivo da seleção brasileira ter que melhorar o pensar de futebol. Não é isso que vai resolver, mas o Lino resolveu. Gols de Griezmann, do Gallagher, que entrou, fez sua estreia pelo Atlético de Madrid muito bem, com assistência de Depou, fez o gol também. E Julian Álvares, que não começou jogando, mas entrou na partida, matou, fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético de Madrid, o Spider-Man argentino, campeão de Copa do Mundo. Atlético de Madrid que vem também um time interessante para se olhar nessa Champions que tá começando agora. Tem o Llorente pela direita, fazendo a ala direita muito bem, se relaciona bem pelo meio, ataca bem, tá finalizando bem. É um bom time do Simeone. Olho aí e olho no Griezmann, que é o craque desse time, obviamente, é o cara mais desequilibrante. Vitória 3-0 para cima do Valência. E aqui, só para antes de acabar o futebol europeu, só para dar um passado geral aqui, comentar que o PSG começou muito bem a temporada, o meio campo é forte, é a base do time do Luiz Henrique, começou essa semana, venceu do Brest por 3-1, líder, né?
claro, mas é um time mais coletivo do que os outros Paris Saint-Germain que a gente está acostumado. Um Colomani que subiu de produção, um Barcola, que começou muito bem a temporada, olhando no PSG, e Bayern de Munique, que meteu 6 gols. O time do Kompany é um time com mais posse de bola do que a gente está acostumado, do rolo compressor do Bayern, mas mesmo assim, vem conseguindo resultado. 6 gols, Harry Kane meteu 2, show de gol pro Harry Kane. São os 2 detalhes aí para ficar de olho nessa Champions League. E acabou a Europa. De Europa, a gente volta pro Brasil novamente com o quê? Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. E a gente começa falando por onde o Brasileirão? Pela liderança. Botafogo, líder e mais líder do que nunca. Temos um campeão? Na minha opinião, temos. Eu acho muito difícil o Botafogo perder esse título. Não, primeiro que é um time que mais joga futebol no Brasil hoje, na minha opinião. Há muito tempo, né? Eu já falei isso há algum tempo. É um time mais divertido de se ver jogar. É um time contundente, com elenco bom, recheado, tem peça de reposição, tá confiante e tá jogando esse Brasileirão, assim, com tudo, sangue nos olhos. Acho que tem grande chance do Botafogo levar isso aí. E o 2-1 ficou curto o placar, pelo que foi a partida. O Botafogo empilhou chances de gol. O Hugo Neneca foi o melhor jogador do Corinthians, teve até a nota dele altíssima, mesmo levando 2 gols. Só que aí é a questão do desequilíbrio de 40 milhões de euros, né? As duas contratações mais caras do Brasil estão do lado do Botafogo, Almada e Luiz Henrique, e foi com jogadaça do Almada pro gol do Luiz Henrique e um gol do Almada que o Botafogo consegue essa vitória. E isso, de novo, volta aquele debate do fair play financeiro, que na verdade é um debate de 2 vias, porque se de um lado estão querendo fair play financeiro, que tem que ter, na minha opinião, com várias reformulações no direito de TV, reformulação de arrecadação, mas tem que ter, mas a galera que quer o fair play financeiro é para impedir que outros times cresçam de patamar, como por exemplo o Botafogo, e o Botafogo e Bahia não querem, para conseguir injetar dinheiro de um pai rico e transformar o campeonato num disputa de quem tem um pai mais rico, que é o que acontece quando chega o John Tex e coloca 40 milhões de euros em 2 contratações de dinheiro que ele tá fazendo com o Lyon, porque na verdade essas contratações iriam pro Lyon, mas o Lyon tá amarrado pelo fair play financeiro de lá, então ele fez um bem bolado aí pra vir esses caras do Botafogo. Enfim, tem toda essa questão. Não acho legal quando tem esse investidor forte que vem com uma maleta de dinheiro e entrega. Não acho, porque o clube deveria ser responsável por gerar a própria renda. Mas assim, sem fair play, é assim que funciona. E mesmo que o fair play teria que ser reformulado outras coisas, então nessa bagunça inteira, o torcedor do Botafogo não tem que pensar em números, tem que pensar em comemorar, porque vitória do Fogão, com uma grande atuação do time, mais uma vez, grande atuação, principalmente por causa do jogo. Almada entortou o Corinthians, e o Corinthians, por outro lado, tá sendo mais competitivo com o Ramon. Ainda não chegou o Memphis pra jogar, né, já foi anunciado, mas não jogou. Perdeu o pênalti, tiveram 2 pênaltis pro Corinthians, o Romero desperdiçou o primeiro, o Garro fez o segundo, e também o detalhe que eu dou de novo, o Garro é o centro, é o cérebro dessa equipe, é quem faz as coisas acontecer. E no momento que tem só um cara, basicamente, que faz essa função, o outro time compreende, aperta a marcação, e aí é muito difícil pro Garro fazer algo, e olha que ele já faz. Então tem esse detalhe pro Corinthians, que tá tentando se reerguer. É uma derrota? É, mas é uma derrota pro líder, é uma derrota pro líder fora de casa. Não é isso que iria rebaixar o Corinthians, que ainda tem muito campeonato pra jogar. E tem como escapar. Tá difícil, tá meio, amarrado, zona de rebaixamento, mas dá pra escapar legal. Outro que dá pra escapar legal, mas não conseguiu, passar aqui rapidinho pra falar, porque é sempre bom falar do nosso Jaconi, que já é carimbado aqui nesse programa, né? A gente sempre fala aqui da névoa do Jaconi, da Resident Evil, de Silent Hill brasileira. Outra vitória do Juventude no Jaconi. Jair Ventura não teve dancinha dessa vez, né? Porque fez a dancinha, a galera do Corinthians zoou ele e agora deu uma quietada. Juventude, vitória pra cima do Fluminense. Fluminense que também fugindo de rebaixamento, mas tem uma Libertadores aí na frente com o Galo. Galo esse que também jogou mal, mas a gente vai falar do Galo daqui a pouco. Lembra da que eu falei do descanso? Descanso importante, e quem sentiu necessário esse descanso é o Palmeiras, que depois que saiu de 2 competições... Sobre a névoa de Jaconi. 2 minutos, a névoa foi suficiente pra virada do jogo. Não, é a maldição de Jaconi. Eu já falei aqui, quem é Santiago Bernabéu, quem é Bomboneira, em comparação a Jaconi? É difícil jogar lá, tem névoa, tem chuva, e quando tem sol, quando tem frio, e, pô, Juventude entende demais o seu mando e acaba com os times de lá. E Juventude
baita campanha, tá? Nesse brasileiro, baita campanha. Assim como o Criciúma, são times que, quando iniciaram o campeonato, o Juventude até menos, que já tinha vindo de um bom trabalho de Roger Machado, tinha vindo antes até com Carpini, mas assim, bom trabalho e vem escapando com tranquilidade por enquanto, Juventude. Palmas aí pro time do sul do Brasil. E agora, Palmeiras e Criciúma. Tava falando aqui da importância do descanso. Palmeiras que depois de ser eliminado, é lógico, ninguém quer ser eliminado, mas depois de cair na Copa do Brasil e na Libertadores, abre-se o calendário e a partir daí você começa a poder descansar seus jogadores, começa a poder treinar seus jogadores, e a gente vê isso no Palmeiras, que já vem de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, e assim, as últimas 3, agora goleada, tivemos um 5x0 no Criciúma, um 2x0 no CAP, depois outro 5x0 no Cuiabá. Então, assim, você vê que realmente é um time diferente. E mais diferente, o nosso Lamine Yamal brasileiro ou o Yamal, que é o Estevão da Espanha? Não sei, mas o Estevão joga muita bola. Que jogador. Ele que já bateu, igualou os números do Neymar de novo. Não estou comparando o jogador Neymar e Estevão. Claro que o Neymar, pô, jogador geracional, assim, muito acima, mas na primeira temporada teve 16 participações em gols, número que chega o Estevão agora, líder técnico desse Palmeiras, logo com 17 anos, tem seu futuro no bagunçado Chelsea. Vamos ver como é que vai ser pro Estevão se encaixar lá. Acho que vai, porque é craque. Craque não, é cedo pra falar que é craque, né? Mas tem pés no craquismo, assim, pode ser craque, tem tudo, tem todo o potencial para isso. E ele desequilibra o jogo, deu assistência, o gol contra, sai numa jogada dele, depois ele faz o gol. Ele é muito diferente, é uma qualidade técnica absurda, fora a velocidade, fora a confiança, e o nível de finalização dele é o que mais impressiona, porque em jogadores jovens, a gente vê até isso com o Yamal, que tem mais assistência que gol, jogadores jovens demoram a amadurecer a tomada de decisão, a força no chute também, porque faz diferença quando você tem 17 anos, a força que você tem no chute. O Estevão parece já ter tudo isso logo numa idade tão cedo. E mais uma ótima atuação do Palmeiras, que tá tentando refazer 2023 ali, né? Atrás do Botafogo, indo nas beiradas, esperando aí a queda do Fogão, que por enquanto não veio. Eu acho que esse time tem mais mental para evitar que ela venha de novo. E aí, vamos falar também da vitória... do trio, da vitória, por favor. Da vitória do Botafogo de novo, da vitória do Fogão, Fogão, mas o triunfo do Esquadrão de Aço, 3 gols pra cima aí do Galo, que, né, o Galo é o time que mais me decepcionou, deixa eu falar de... Galo, não, mentira, o Fluminense me decepcionando mais, mas o Galo é o segundo mais me decepcionou, porque o time é bom, o time é montado, é claro que tá com muitos desfalques, o Hulk voltou a jogar, isso que é muito bom, porque o time do Galo é baseado no Hulk, mas o Paulinho tá fora, lesão, o Arana tá fora, então assim, é um time que sofre muito com essas questões, Scarpa não jogou também, só que não dá pro Galo se contentar com um futebol tão fraco fraco, foi dominado, o Bahia jogou muito mais bola. E, de novo, vangloriar, muito bom ver o Bahia, muito bom ver a troca de passes que acontece no meio campo. Bahia sofreu contra o Flamengo, a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí. Sofreu, não jogou tão bem, sentiu muito a ausência do Biel, como sente ainda a ausência do Biel, que é o cara do desafogo, é o cara da velocidade, mas o Bahia conseguiu aí seu triunfo, mesmo com essa situação. Foram 3 gols, uma vitória, um triunfo que a torcida já estava gritando o olé no 2x0, e aí sai o 3x0 para marcar e para selar aí esse triunfo do Bahia, que chega para encostar nos líderes. Disputar título bem difícil, mas no G4 é totalmente plausível. E agora, vamos pro clássico dos milhões. Flamengo e Vasco, empate por 1x1. Baita jogo do Flamengo, baita jogo. Dominou e fez o que queria com a partida do minuto 1 até o minuto 83, que o gol do Coutinho sai aos 42 do segundo tempo, até o minuto 42 do segundo tempo. O Flamengo foi superior, conseguiu dominar. O Léo Ortiz é impressionante como ele domina o meio-campo, como ele tem essa facilidade. De novo, ele engoliu o meio-campo do Vasco, que foi apagado. O Vasco teve uma atuação muito apagada. Talvez ali o melhorzinho do... É claro,
A grande história é do Coutinho, a gente vai chegar lá, que fez a barreira virar baile, mas o Vasco bem abaixo, ninguém se destacou. Léo Jardim fez boas defesas, a dupla de zaga não passa confiança. O Piton tentou alguma coisa diferente, mas nem a tradicional jogada do Vasco, né? O ponto forte desse time, que é o cruzamento do Piton pro Verratti, talvez o melhor cabeceador do mundo, Pirata, quem sabe, né? Do jeito que tá fazendo gol. Mas só conseguiu uma vez ganhar de cabeça e jogar a bola por cima, mas ele também não recebeu muito mais que isso. Flamengo jogou muito bem, é difícil apontar alguém que tenha jogado mal no time do Flamengo. A zaga foi segura, o Alexandre estreou, fez sua estreia muito bem, impressionante como ele dá continuidade a todas as jogadas, é um cara muito inteligente e é um cara construtor que compõe o meio campo. E quando ele compõe o meio campo junto com Léo Ortiz e Pulgar, o meio campo engoliu o Cruz Maltino. E sim, teve chance, foram 2 bolas na trave. Quem mais sofreu, aí, pra apontar quem foi mal na partida, Bruno Henrique foi mal, é claro, não é a função dele de ser esse 9 de referência, foi mal o Bruno Henrique, não conseguiu fazer grandes coisas, depois entra o Carlinhos, não entrou o protocolo 9-9, entrou depois o Gabigol e já sentiu uma visgada, começa a ter dúvidas se o Gabigol vai conseguir recuperar, mas assim, agora é o tempo dele, tem esses 4 meses aí pra se recuperar e a aura tem que voltar e fisicamente ele tem que voltar a corresponder. Então, assim, ótimo jogo do Flamengo, conseguiu seu gol com o Gerson, parecia que estava tudo tranquilo, jogo controlado, mas aí entra a maior vantagem do Vasco nessa temporada, que é a resiliência, um time muito resiliente, que por mais que não jogue um ótimo futebol, hoje, inclusive, jogou mal, foi totalmente dominado, mas é resiliente e conseguiu, na entrada do Coutinho no final do jogo, o seu gol, num contra-ataque que o Flamengo abaixou a guarda, teve uma displicênciazinha, assim, em todo o contexto da jogada, abaixou a guarda e o Vasco tava ligado, fez o gol e a barreira virou baile. Gol de Coutinho, anos depois, mais de década depois, voltando e fazendo um gol, logo no clássico Felipe Coutinho, 1-1. Diga, diretor. Você poderia falar um pouco aí da zaga do Vasco? A zaga do Vasco. Por mais que a gente tenha o Pelé e o God of Zaga, eu não tenho segurança nenhuma. O Maicon, cara, com a bola no pé, ele errou toda a saída. O Vasco não conseguiu sair jogando. É claro que teve a marcação do Flamengo, mas assim, o Maicon errou muita bola. O Léo Pelé já tem esse estigma entre a torcida vascaína do marca fofa, mas assim, não conseguiu também fazer uma grande partida. Foi um pouco mais seguro, né? Até porque o Vasco, por mais que tenha sofrido as bolas na trave e tal, levou só um gol. Foi um gol do Gerson. Mas assim, é uma zaga que tem que ser muito melhorada. É o João Vitor, né? Quando voltar, é o João Vitor ali tomando a posição. E também enalteceu, além, de novo, o bom jogo do Flamengo, é um time que já consegue fazer uma saída de bola diferente. E o Léo Ortiz, de novo, é um cara que passe de quebra-linha dele é espetacular, era o que faltava nesse time. E é um time muito mais organizado. E lembra que eu falei de descanso? Volto a falar como faz falta o descanso, né? O Botafogo conseguiu fazer uma ótima partida, Palmeiras fez uma ótima partida, o Bahia conseguiu seu triunfo numa ótima partida e o Flamengo fez um ótimo jogo. Então você vê que ter tempo para trabalhar e tempo para descansar é essencial para um bom jogo de bola, mas assim, ninguém tá ligando para isso, né? Temos 16 datas de estadual, então, né? Talvez isso time pra mim no futebol brasileiro tem que ser revisto urgentemente. O Flamengo é outro pós-data FIFA, um Flamengo muito melhor, por mais que tenha perdido a sua principal peça, que é o Pedro. Porém, o melhor jogador da temporada é ele, Gerson, o Vapo, melhor jogador da temporada do Flamengo até aqui. Empate 1-1 no clássico. No agregado tá 7-2. Não, mas esse agregado não agrega perdão, nada. eu achei que fosse mata-mata. Perdão. Ele não agrega nada. Perdão. E o que é esse passe do Léo Ortiz aí, que ele é o quê? Quebra-linha? Quebra-linha. O que é isso? Um exemplo. Numa formação 4-4-2, nós temos, teoricamente, 3 linhas de marcação. Uma linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio e uma linha de 2 na frente. E o Vasco, inclusive, estava dando espaço entre linhas, que é o quê? Por exemplo, entre os 4 aqui, um grande espaço, e aí o Léo Ortiz é o grande responsável do Flamengo em pegar essa bola no meio e pegar essa primeira marcação do Vasco e dar um passe que entre aqui no meio e pegue o ataque do Flamengo para encarar essa última marcação, essa última linha do Vasco. Então, é o passe que pega a bola de um lugar, passa de uma linha de marcação do Flamengo encarar a outra linha de marcação. É o passe quebra-linha do Léo Ortiz, que, de acordo com o Futebol Manager, foi simulado e vai acabar sendo o maior ídolo da história do Flamengo. Ficou sabendo disso aí? Não, que interessante. O jogo Futebol Manager é um jogo de simulação de futebol. Simularam há 10 anos atrás o Flamengo no futuro, e o Flamengo contratou um desconhecido do esporte chamado Léo Ortiz, que deu o nome à Arena e ganhou inúmeros Libertadores com o time. E o Léo Ortiz agora tá no Flamengo, é premonição? Será que a inteligência artificial tem esse poder de prever o futuro? Vamos falando em prever o futuro, vamos aqui com o palpitômetro da
7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Emende, diretor. Rodada que vai começar lá no dia 21 de setembro. Perfeito. No sábado, né? Uhum. Vitória e Juventude. Empate. Corinthians e Atlético Goianiense. Vitória do Corinthians. Fluminense e Botafogo, clássico carioca. Fogão. Fortaleza e Bahia, clássico nordestino. Esse vai ser pegado, esse jogo vai ser bom, tá? Vai ser bom, é um time que gosta de ser reativo, que é o Fortaleza, contra um time que tem um toque de passe inacreditável, que é o Bahia. Empate. Clube Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Tem que dar Galo, mas ao mesmo tempo tem que dar Red Bull, porque também tá perigando, né? Zona de rebaixamento aqui vai dar empate. Vasco da Gama e Palmeiras. Palmeiras. Verde. Jogo que vai acontecer aqui em Brasília. Aqui em Brasília, jogo aqui, ó. Aqui, ó. Quem vai ganhar esse jogo? Palmeiras. Grêmio e Flamengo. Flamengo, acho que acabou o Brasileirão pro Flamengo. É o que a diretoria já queria faz um tempo, né? Então acredito que possa poupar jogadores sim, mas mesmo assim tem que ganhar do Grêmio, Flamengo. São Paulo e Internacional. Jogo duro, hein? Empate. Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro, cabuloso. E o último jogo da rodada, Criciúma e Clube Atlético Paranaense. Vai dar Bolazier, vai dar Criciúma. Então esse aí foi o palpitômetro da 27ª rodada. Esse é o Espero que palpitão. você esteja errado em alguns desses palpites. Né, eu acho que esse aqui eu vou acertar, acho que eu vou ir bem. E, lembrando então, Botafogo, acho que esse título aí já dando um grande palpitômetro pra frente. E o Flamengo de novo largando, né? 5 anos que o Flamengo poupa pra chegar no Brasileirão. E aí quando acontece de perder pontos no Clássico, porque é ponto importante, agora vai abrir mão do Brasileiro, é isso, vai ficar com as Copas e aí vai ser pra Deus dará. Vamos ver se o Flamengo consegue algo nessa briga aí. E agora, vamos também prever, falando em brigas, se vai conseguir algo, temos a nossa Libertadores, diretor. Temos a nossa Libertadores. Vamos aqui para dar uma passadinha nos jogos. Colo-Colo contra River Plate. Aqui, na minha opinião, é muito River favorito. É um time muito melhor como time, como elenco. Colo-Colo, a folha salarial, só de pegar a folha salarial já é um time bem mais limitado. E ainda vai decidir em casa o River, então River Plate aqui é meu palpite para passar. E agora a gente vem o confronto da decepção, hein? Decepção é a palavra. Fluminense e Galo. E aqui, decepção por decepção, para mim tem 2 detalhes. O Galo, acho que tem mais diferença, poder individual, no Hulk principalmente, claro, mas também no Paulinho, também no Arana, também no Scarpa, de fazer o diferente e conseguir um gol, conseguir uma jogada. Porém, o Fluminense joga mais próximo do que quer do que o Galo. Acho que o Fluminense ele tá mais próximo de chegar ao nível que o Mano Menezes pensa de sua equipe do que o Galo tá próximo de chegar ao nível que o Milito pensa de sua equipe. Então aqui na disputa da decepção, pelo Galo decidir em casa e ter esse poder individual, acho que o Galo tá com leve favoritismo. E aqui teremos o grande confronto brasileiro, né, dessas quartas de final aí, Botafogo e São Paulo. E eu tô sentindo que é fogão pra passar, porque, de novo, é o melhor futebol do Brasil. O São Paulo vem sofrendo, tem essas questões, já não vem fazendo boas atuações, apesar de que ganhou na rodada, né? Mas, assim, vai dar fogão. Tô sentindo que vai dar fogão e aí teremos um fogão na semifinal de Libertadores e liderando o Campeonato Brasileiro. E Flamengo e Peñarol, o Flamengo é mais time, o Flamengo voltou jogando muito mais bola do que estava antes da data FIFA. E agora eu acho que é um Flamengo diferente, é um Flamengo mais encorpado, por mais que tenha continuando lesões, é muito desfalcado, Luiz Araújo machucou de novo, é um Flamengo que contra o Bahia fez uma grande atuação e eu acho que repetiu contra o Vasco, apesar de não vir a vitória, pode repetir contra o Peñarol, Flamengo é o favorito, só que assim, decide fora contra uma equipe fortíssima, uma equipe muito tradicional na Libertadores. Então aqui, Flamengo passa, mas nada de facilidade não, nada de facilidade. E agora, chegamos naquele quadro em que você fica louco, aquele quadro que você não entende o que está acontecendo, que você começa a se estressar porque seu time joga melhor, mas é bola na trave, é porque seu time tem um craque, mas esse craque aparentemente só faz gol de pênalti, não tá legal, em que você
tá com seu 0% de aproveitamento, que nem o Rogério Ceni, porque são 14 jogos e 14 derrotas, 0%, aí você começa a ficar louco, porque a lei de Carpini, que diz que quanto mais vezes você perde, mais próximo da vitória você está, não acontece, porque você perde e perde 14 vezes consecutivas, e aí você não consegue ter o descanso merecido para treinar sua equipe, treinar sua cabeça e ser melhor do que foi antes. Então chegamos no quadro que você não tem descanso. Vai cortar o cabelo pra ter o descanso. Tá maluco? Corta cabelo aonde? Na barbearia Versátil 303. Com quem? Com Raimundo, Sampaio Correia. Já fala do Sampaio. Nosso quadro Tá Maluco da Semana. E o Tá Maluco da Semana não poderia ser diferente. Líder do brasileiro. Time com a contratação mais bombástica. Chega pra jogar a mesma cor de uniforme. Não é possível que os caras tenham a semana inteira para se preparar pro jogo e não conseguem entrar pra partida com um uniforme que seja distinguível. E aí o juiz também tá de brincadeira de demorar pra perceber esse problema, né? Eu já tinha falado aqui do grave problema pro amante do futebol, que são as camisas listradas preto e branco. Eu já tinha comentado que era difícil de ver o número e agora aparentemente difícil de ver jogo, porque não consegue combinar. O Botafogo foi jogar de preto e branco e o Corinthians de branco e preto. E aí o torcedor fica como, né? Não tem como. Depois de ter vindo no segundo tempo trocar de camisa, mas aí o jogo atrasou 20 minutos por causa disso. Lembrando, jogo de campeonato brasileiro, líder do campeonato, com os caras não conseguindo escolher a camisa. Assim, quando você joga pelada, é muito fácil de resolver. Tu resolve ali em 2 minutos, o cara tira a camisa, o cara vira a camisa. E agora você vai jogar. Não é como se o Botafogo descobriu agora, diretor, que o Corinthians é preto e branco? Não sei. Acho que o Corinthians? O Texo tá... E o Corinthians? O Corinthians veio de visitante, mas não quis usar... O Corinthians também descobriu? O Botafogo é novidade, que é preto e branco. E camisa feia essa do Corinthians, viu? Pô, também não gosto. Cara... Falamos... Assim, o Corinthians tem várias camisas legais, mas essa é feia. Já falamos aqui de Futebol Manager, parece aquelas camisas meio genéricas do PES, assim, não gosto da camisa do Corinthians, diferente da do Botafogo, que gosta bastante, apesar da dificuldade na leitura do número para ver. Mas assim, próxima vez, tem um time branco e preto e um time preto e branco. Um time usa branco, o time usa preto e a gente resolve a situação, né? Esse foi o quadro Tá Maluco? Então aqui ficamos aqui no nosso programa. Muito abraço, muito obrigado por essa audiência nesse mais um episódio de Futebola. De novo, um abraço pro Sampaio Correia, pro Raimundo, pra todo mundo da barbearia, pro Davi, pro Rony. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Semana que vem teremos Champions League, teremos aí Libertadores, as coisas vão afunilar, o negócio vai pegar fogo. Botafogo? Botafogo? Não sei. Teremos aí também Brasileirão e vai ser muito bom de comentar, então estaremos aqui semana que vem, próximo aí, início de semana, de novo com vocês. Muito obrigado por tudo, obrigado por mais esse programa. Comente aí, dá um like, manda pra avó, manda pro vô, manda pro tio, manda pra quem quer ter um descanso. Se você quer ter um descanso, manda pra si próprio. E é isso, obrigado, fui, tchau. Cara, essa camisa do Sampaio Correia é Braba. Simplesmente linda. Braba. Finta. A Bolívia querida. Cara, finta, massa. Tu tem que mandar um livro seu lá pro pessoal da barbearia. Verdade, vou enviar. Leva 3 livros lá pro pessoal. Olhar de copo. Olhar de copo, é isso.